Fala pessoal, continuamos aqui o estudo do livro Minhas 60 Melhores Partidas, do Bob Fischer. Estamos indo agora para a partida 13, 13ª partida. Se não tá vendo errado, a gente tem os mesmos, não é um vídeo repetido, a gente tem os mesmos protagonistas da partida anterior, Fischer e Gligoric, mas dessa vez de cores invertidas, né? Na partida anterior tivemos Fischer de pretas, foi uma Najdorf com bispo G5, super complexa, e agora temos Fischer com as brancas. Essa partida também foi jogada no torneio de candidatos de 59. Antigamente, o formato do torneio de candidatos, se eu não me engano, era duplo turno 2 vezes. Era tipo, você enfrentava o mesmo adversário 4 vezes, assim, eram 4 turnos, não era igual hoje. E eu acho até que eram mais participantes, mais que 8, não tenho certeza. Teria que ver a tabela desse torneio. Mas a outra partida do Fischer estava de pretas e agora essa é ele de brancas. O título dessa partida, bom, antes que eu me esqueça, você pode já deixar o like. A gente já sabe que Fischer e Gligoric sempre a partida é interessante, né? Então já pode até ficar o like aí. E se inscrever no canal se você não tiver inscrito. Mas, bom, o título dessa partida é Algo Novo. É um título muito interessante. Eu acho que eu não vou estragar a surpresa pra vocês. Mas ele comenta, o Evans, que ele faz uma introdução aí sobre o Gligoric. Eu já tinha falado um pouco dele no vídeo anterior, né? Pra quem não conhece, mas ele fala: durante os anos 50... Gligoric, Reshevsky e Najdorf eram considerados os grandes mestres mais fortes fora da União Soviética. O Najdorf, Miguel Najdorf, nascido na Polônia, ele emigrou depois para a Argentina, né, com a Segunda Guerra Mundial, e aí se fixou na Argentina, mas seguiu jogando em altíssimo nível. Né? Então, Gligoric, Reshevsky, que era dos Estados Unidos, e o Najdorf eram considerados os jogadores mais fortes fora da União Soviética. Né? O Gligoric era iugoslavo. Alguns anos mais tarde, Fischer viria a superá-los. Ainda assim, até 1966, ele só conseguiu vencer Gligoric uma vez. Ou seja, como eu já disse, né, falei no vídeo anterior, era um adversário muito duro pro Fischer, o Gligoric. Tanto que ele fala ali da Najdorf, né, no momento a gente já jogou essa posição 3 vezes, eu perdi 2 e empatei uma, que foi a partida que a gente viu. E aí vamos ver o que aconteceu nessa partida então, né? Fischer com as brancas, dessa vez vamos, como sempre, com E4, C5, cavalo F3, cavalo C6, D4, C por D4, cavalo por D4, cavalo F6, cavalo C3 e D6. A gente tem aqui a siciliana clássica, mais uma vez, que nós já vimos na partida, há 2 partidas atrás, né? Na 11ª partida, Fischer e Benko. E o Fischer jogou bispo C4, que é o lance que ele gostava aí. A famosa variante Sozin, que depois virou Fischer Sozin. E o Gligoric joga bispo D7. A partida que a gente viu, a 11ª, foi com dama B6. Benko e Fischer e Benko, e aí o Fischer jogou cavalo de D2 aqui. Quem quiser pode dar uma olhada, quem não viu ainda essa partida, 2 vídeos atrás. Mas o Gligoric jogou bispo D7. O Fischer comenta que recentemente, na época, alguém tinha jogado G6 contra ele, uma partida amistosa. E aí seguiu cavalo por C6, B por C6 e E5. Eu acho até curioso ele mostrar esse trecho dessa partida, porque é uma partida amistosa, né? Nem valia nada, mas ele deve ter achado interessante. Cavalo C6, B, C6 e E5. E a partida seguiu cavalo H5, que é um lance ruim, interroga. Ele fala que cavalo G4 era o correto aqui, que é o único, na verdade. Então, cavalo H5. Aí ele jogou dama F3, uma resposta muito forte, atacando F7. Ah, e claro, não dá pra tomar, né? Se D por E5, bispo F7, desvia o rei ali e ganha a dama. Então a partida foi cavalo H5, dama F3, um lance bem forte. E aí E6. D5 parece mais natural pra evitar a ameaça em F7 e ganhar tempo em cima do bispo. Mas as brancas têm uma resposta muito forte aqui, então primeiro momento pra vocês pensarem aí como vocês jogariam de brancas depois de D5. Bom, esse não é difícil, né? A resposta aqui é cavalo por D5, claro. Lance bem concreto. E o Fischer fala que já tem um ataque ganhador. Faz sentido, né? Porque depois de ser D5, bispo D5, ataca a torre e F7. Isso parece simplesmente destruidor para as pretas. Dama F3, por isso jogou E6, mas aí foi G4, um lance muito forte também. Cavalo G7, cavalo E4, e de repente tá terrível já, né? Posição das pretas toda esburacada. Se joga D5 aqui, aí tem cavalo F6, rei E7, dama A3, mate, né? Então foi dama A5, mas aí bispo D2, dama por E5 e bispo C3, e as pretas abandonaram já essa posição. A dama tá presa, né?
no meio do tabuleiro. Talvez por isso que o Fischer quis colocar essa partida, porque a dama fica presa e ele quis mostrar esse trechinho aqui. Mas bom, o Grigorich jogou bispo D7. E aí ele fez bispo B3. Ele, né, comenta aqui, bispo E3, que é um lance natural aqui, não funciona porque pode ser respondido por cavalo G4. É uma boa resposta, deslocando já o bispo. Mas outra forma, e aí ele comenta que bispo G5 aqui também não é tão perigoso, as pretas podem jogar E6. E o preto tá ok, porque se bispo F6, dama F6 e cavalo de DB5, basta jogar roque grande, que é uma boa resposta, cavalo por D6, rei B8. E de acordo com o próprio Grigorich, aqui as pretas já têm uma iniciativa ganhadora, porque o branco fica muito atrás no desenvolvimento, né? Tem problemas na coluna D e o preto tem o par de bispos ainda. Mas ele comenta que também é forte roque aqui, simplesmente. Essa é uma continuação simples e boa, porque quando G6, cavalo por C6 também funciona muito bem nessa posição. Se toma de peão, agora não tem E5, mas tem F4. E também é uma iniciativa perigosa, E5 chegando. E se toma de bispo, aí bispo G5. Afinal, não dá pra tomar aqui em E4, né? Cavalo toma, bispo toma e dama D4. No final vai tocar na torre e no bispo. E quando o bispo G7, as brancas têm cavalo D5. Com uma pressão forte já, segundo o Fischer. Já coloca uma pressão bem forte na estrutura adversária. Bem. Mas foi bispo D7, ele jogou bispo B3. E agora o Grigorich faz G6. Agora ele joga esse lance. Ele começa com uma ordem de clássica, mas depois leva para uma posição de dragão, né? Então aqui jogou F3. O Fischer vai entrar também numa posição de dragão. Ele fala que a única opção restante para lutar pela vitória aqui... Achei meio forte essa afirmação, mas ok, é bispo E3. Que vai dar meio que no mesmo, depois de F3. Mas ele fala porque se cavalo G4, tem cavalo por C6. E aí não dá pra jogar cavalo por E3 aqui, que seria um bom intermediário, mas esse lance falha porque leva bispo F7. Depois de Ré F7, dama F3, cheque, vai ganhar a dama, né? Na verdade, Ré F7, cavalo por D8, cheque. E se B C6, aí dama F3 também. Tocando no peão de F7 sempre. Ele ainda faz uma análise aqui, um bispo toma A7, né? Um golpe muito louco. A ideia é que se torre por A7 dama D4 toca nas duas torres, mas as pretas têm C5 nessa posição e o bispo fica preso, então não serve. Mas ele fala que dama F3 é legal. A ideia é provocar um lance como E6 mesmo, para enfraquecer a estrutura das pretas. E se cavalo E5, dama G3, também parece bom para as brancas, de acordo com o Fischer, né? Acho que F4 pode ser sempre muito chato. E as brancas também têm boas chances. Mas ele jogou F3 mesmo, mais normal. E aqui foi cavalo A5. Que ele comenta que é um erro abandonar a tensão central dessa forma, né? Ele fala que o certo é cavalo por D4, que é uma estratégia meio comum em posições de Marox e até também, com peão em C4, na dragão acelerada, por exemplo, que é para obrigar o adversário a tomar de dama em D4, né? Antes dele estar com o bispo em E3 e ter a opção de tomar de bispo. Dama por D4, bispo G7, mas o Fischer fala que aqui joga bispo G5 e as brancas ainda têm jogo mais fácil. Imagino que depois de roque aqui ele joga dama D2 de novo, do mesmo jeito, mas o bispo tá um pouco mais ativo. Bom, foi cavalo A5. O Grigorich, ele alivia a tensão no centro, mas faz sentido porque ele quer deixar já esse bispo sob vigilância. Então, assim, se uma hora ameaçar rolar um ataque nas casas brancas, ele mata o bispo, né? Cavalo por B3. Mas o ponto fraco, o defeito desse lance é isso, é tirar a tensão no centro, ali na casa D4. Então, por isso, o Fischer até aproveita para desenvolver mais ativamente. Em vez de bispo E3, ele joga bispo G5. E aí, bispo G7, dama D2. Aí, essa é uma posição interessante porque as pretas são meio obrigadas a fazerem uma concessão aqui, né? Que é H6. Senão, ele dificilmente vai conseguir lidar com a posição depois de bispo H6. Por exemplo, se faz roque, bispo H6. E aí tem um plano muito simples aqui que é H4 e H5 e jogar para abrir a ala do rei, né? A gente viu uma coisa parecida na segunda partida do livro, Fischer e Larsen. Assim, hoje em dia a defesa nessas posições melhorou muito com a ajuda de computador, com outras descobertas. Então pode ser que essa posição seja defensável. Assim, o preto... Não, pode ser não. Provavelmente o preto tem recursos para defender. Mas vai ser chata de jogar. E antigamente eu acho que devia ser ainda mais, né? Sem o computador. Então o Grigorich joga H6.
Aí o bispo volta pra E3, só que, claro, isso cria outros tipos de dificuldade pras pretas. Por exemplo, agora é muito mais difícil de rocar porque ele tem um peão caindo sempre. Então foi torre C8, roque grande. A gente tem uma posição de dragão bem típica, né? A única diferença, né, duas diferenças, é que o preto não rocou e o peão tá em H6, isso dificulta o roque. Mas da parte das brancas é tudo bem natural, bem típico de dragão. Jogou cavalo C4, normal também. E aqui o Fischer faz um lance. Eu confesso que, assim, inicialmente parece uma coisa meio chocante, assim, é um. Por isso que o título da partida é algo novo, porque ele vai por um plano agora, um conceito que pra época foi muito inovador, assim, né? Comparando com o que se conhecia sobre a posição. Porque a continuação que ele fala que era a teórica e boa na época era bispo toma C4, torre por C4 e G4, né? Aproveitando que não é tão fácil das pretas rocarem, e ele quer jogar H4 e G5, o preto e tentar o branco e tentar atacar aqui, né? Enquanto o rei fica no centro. Porque o problema dessas posições, o problema mais sério, na verdade, não é tanto o rei ficar no centro, é que a torre não joga. Se não fizer rock, você não consegue trazer a torre pro jogo. Então também as pretas têm mais dificuldade de criar contra-jogo na ala da dama, com só com uma torre, né? Então esse é o problema. O Fischer fala que essa era a continuação conhecida e boa, né? Considerada boa. Mas ele joga. Ele faz uma inovação pra época que é Dama E2 aqui. Um lance que, assim, hoje eu acho que já seria considerado estranho Dama E2. Pra época, deve ter sido pior ainda. Porque você dá a oportunidade das brancas eliminarem o bispo de E3. E a gente sempre ouve falar que pra dar mate nas posições de dragão, você tem que trocar aquele bispo do adversário pra enfraquecer o rei preto, né? Então tem que trocar o bispo do fianqueto. Se as pretas conseguem manter o bispo do fianqueto, a posição é defensável e é até melhor pras pretas, né? Porque o bispo ele serve tanto pra ataque como pra defesa. Mas o Fischer percebe um detalhe importante, a gente vai ver isso na partida, só que assim, eu acho um conceito extremamente profundo, uma coisa não à toa surpreendeu muitos jogadores da época, assim, porque é uma coisa muito diferente, assim, deixar tomar o bispo em E3, né? Mas a gente vai entender por que isso se justifica. Ele fala que essa foi uma ideia completamente nova naquela época que permite as pretas trocarem o bispo que costuma ser considerado o mais perigoso das brancas. O Bronstein ficou tão impressionado com esse conceito que entusiasticamente concedeu 2 pontos de exclamação à minha jogada, proclamando que virtualmente se tratava da linha ganhadora. Alexander Kotov, o comissário da crítica enxadrística na União Soviética, o Kotov que é um jogador também bem conhecido, que escreveu um livro super famoso chamado Pense como um Grande Mestre. Era uma série, na verdade, né? Pense como um Grande Mestre, jogue como um Grande Mestre. Que é o famoso conhecido como pai da árvore de análise, né? Dos lances candidatos, essas coisas. Então, ele escreveu de forma com bem menos empolgação. É difícil estar de acordo com isso. É difícil concordar que esse lance está certo. Mas aí jogou cavalo por E3. O Fischer só comenta que aqui dama C7 pra tentar manter é ruim por causa de cavalo de DB5. E aí as pretas perdem uma peça, né? Bispo toma, cavalo toma e dama C6, cavalo A7. Então foi cavalo E3. Dama por E3. E roque. Né? Assim, eu no lugar do Gligorich jogaria da mesma forma. Eu ia pensar, não, agora que eu eliminei o bispo de casas pretas, eu roque e já era. Não levo ataque nunca mais, assim, minha posição tá ótima, né? Eu já estaria feliz aqui, já estaria me sentindo que tô jogando pra ganhar, com certeza. E aí ele comenta, isso nos traz algumas reminiscências da partida 12, partida anterior. Agora é o Gligorich quem ousa rocar assim. É engraçado ele falando quem ousa rocar assim, desse jeito, porque... Tipo, a impressão que dá é que a posição das pretas já é horrível, né? Tipo, ele já tá rocando numa posição que ele tá quebrado. Mas não é o caso, assim, tipo... Comparando com a partida anterior, o rock do Fischer parecia muito mais perigoso que esse, né? A posição do Fischer parecia muito mais arriscada do que essa, por exemplo. E aí a primeira pergunta né? Aí a gente já tem, a gente já tem essa posição, que é o seguinte: as pretas rocaram. Então agora, como as pretas rocaram e o rei já tá em G8, ele tem mais chances de conseguir desenvolver um contra-jogo na ala da dama, porque ele vai conseguir usar as duas torres para isso. Ou seja, as brancas têm que começar a pensar já sobre um ataque. Então a pergunta é, qual é o jeito certo de começar o ataque na ala do rei? Então vocês podem pensar um pouco como que vocês tentariam começar esse ataque. Bem,
Basicamente, o plano é avançar esses peões aqui, jogar H4 e G4. Mas é muito importante pra quem joga de brancas essas posições saber como começar esse ataque, qual é o jeito certo de começar os avanços. Porque às vezes parece que dá no mesmo, mas nunca dá no mesmo. Você tem que saber a hora certa de avançar e qual o peão que avança. Então, por exemplo, aqui se joga H4, que muitos devem ter pensado, as pretas têm H5. E aqui vai ser muito mais difícil de abrir a ala do rei, porque já vai envolver uns sacrifícios de peões, né, com G4 e H5. Mas, como eu disse, com as pretas tendo o bispo de fianqueto, o bispo em G7 ali da dragão, esse ataque vai sofrer muito mais para ser desenvolvido, vai ser muito mais difícil dele passar. Então, na verdade, nessa posição, o jeito certo é começar com G4. Esse é o jeito correto, porque se as pretas jogarem H5, já dá para tomar e você já consegue abrir a coluna G. Então você já tem uma linha aberta. O Fischer comenta, antes do rock aqui, que em 1960, um ano depois, jogaram contra ele dama B6, que é um lance mais forte com a ameaça de E5. Ameaça ganhar uma peça já, né? Porque o cavalo tá cravado. Então, dama D2, dama C5 e aqui ele jogou F4. E nessa partida, a partida Fischer-Marini, Mar del Plata 1960, as pretas ficaram com medo de rocar. O jogador das pretas tentou montar um outro tipo de jogo, sem rocar, jogando H5 aqui, para bispo H6. Mas aí foi cavalo F3, e quando o bispo H6 chegou esse E5. E as brancas tiveram já uma iniciativa muito pesada, né? Porque cavalo E4 tá chegando, torre HE1, o jogo abre muito rápido. E o Fischer acabou vencendo essa partida. Mas ele comenta que seria melhor aqui ou B5 direto e tentar já começar o contra-jogo, ou até rock mesmo, até rock. E também os jogadores soviéticos analisaram dama A5 depois, se eu não me engano, Kotov, né? O Kotov, que era quem analisou essa partida, recomendou dama A5. Aí ele só menciona duas variantes, G4, dama G5, que é bom para as pretas, porque força a troca de damas, né? Se F4, acho que cavalo por G4 é muito bom. E ele menciona também rei B1. Mas aí dama C5, sempre cria essa ameaça de E5, né? E quando dama D3, por exemplo, A6. E as pretas estão bem aqui, né? Não dá pra jogar B5 direto, mas ele pode preparar B5. Mas o Fischer comenta que provavelmente a melhor continuação depois de dama A5 é F4. E aí rock, H3, E6. Com uma posição que ele fala que é unclear, assim, né? Uma posição confusa, complexa. Chances pros dois lados. Ele fala que provavelmente aqui o par de bispos deve compensar a fraqueza de D6, mas o branco sempre tem a possibilidade de tentar jogar pela ala do rei, né? E o branco tem um pouco mais de espaço. Mesmo assim, eu acho que essa posição deve ser jogável. Talvez, né? Assim, parece muito sólido pro preto tá mal isso aqui. Então acho que provavelmente é ok, assim, é jogável pras pretas, baseado na minha experiência de posições de dragão. Mas jogou rock. E aí ele começou avançando certo com G4. Aí foi dama A5. H4 e E6. Nessa posição, ele fala que se joga H5 agora, as brancas já têm G5, cavalo E8 e F4, e o avanço F5 aqui vai ser muito forte, muito incômodo, principalmente por causa do bispo, né? Porque aí o bispo vai mostrar todo o potencial dele aqui nessa diagonal. Então, assim, esse que é um detalhe interessante, assim, o Fischer, ele percebeu dois detalhes muito sutis e muito profundos quando ele deixa tomar o bispo em E3. O primeiro é o seguinte. O primeiro é que quando o cavalo vai atrás do bispo de E3, em vez dele jogar bispo toma C4, por exemplo, ele dá o bispo de casas pretas, mas ele fica com o bispo de casas brancas, que também é importante pro ataque. Mas o segundo ponto interessante é que isso só realmente tem muito potencial porque o peão tá em H6. Eu acho que se o peão preto estivesse em H7, por exemplo, ele não ia jogar dessa forma. Não ia. Mas como o peão tá em H6, ele tem um ponto de atrito na ala do rei. Então o avanço com os peões de G e H, ele chega muito mais forte, porque as pretas não têm a opção, por exemplo, quando chegar G5, de só tirar o cavalo. Se tirar o cavalo G por H6. E quando tomar em G5, vai abrir a coluna H. Então ele percebe que ele sempre vai ter uma forma de abrir a ala do rei. E nisso esse bispo vai ser muito bom para manter a pressão em F7, apoiar ideias como F4 e F5. Então, são dois conceitos bem profundos, assim, que estão interligados. Ele pode dar o bispo de casas pretas para ficar com o de casas brancas, mas isso só tem muito potencial de funcionar porque o peão preto está em H6. Então ele vai conseguir forçar a abertura de linhas na ala do rei. Então, assim, é muito profundo, né? Ver que ele conseguiu entender muito bem a posição para chegar nessa conclusão.
Mas aí roque, G4, dama A5, H4, E6. E esse é um outro momento instrutivo também, porque nessa partida ele também dá uma aula muito boa de como atacar com precisão, né? Atacar da forma correta, porque tem algo que é muito importante em posições de ataque e às vezes a gente deixa passar batido. Então, começando por essa posição, ele faz um lance importante aqui, um lance temático nessas posições, mas importante de se lembrar. Então, quero que vocês pensem aí como vocês jogariam de brancas, qual foi o lance do Fischer aqui. Ele faz uma jogada que eu imagino que para muitas pessoas vai parecer um pouco misteriosa, né? Mas ele joga cavalo E2. Que ele fala que é uma manobra típica e instrutiva nessas posições. E sim, esse é um lance profilático, né? O que é profilaxia? Profilaxia é você antecipar as ideias do oponente, basicamente. É você estar sempre se perguntando o que seu oponente quer fazer e, baseado nisso, você antecipar as ideias dele antes que elas se tornem um problema. É como se fosse... Eu acho que eu vi alguma vez em um livro falando que a profilaxia é você... em vez de tomar um remédio para uma doença, você já se prevenir daquela doença, né? Tipo, alguma coisa nesse sentido. E tem bastante lógica. Porque, primeiro, tem dois pontos aqui importantes. O primeiro é que ele já se prepara para um possível sacrifício de qualidade em C3. Porque essa é uma das ideias comuns para as pretas buscarem contra-jogo em posições de dragão. Torre por C3, BC3 e torre C8. Sempre tem compensação, pelo menos na prática, porque o preto começa a atacar. Então você muda o cenário do jogo, né? As brancas não têm tempo de criar um ataque porque começa a ter que se preocupar com a defesa do próprio rei. Além disso, ele coloca uma pressão em D6. Então ele organiza bem a posição, ele evita o sacrifício de qualidade e organiza a posição ganhando tempo. E ele também tira a possibilidade de uma outra ideia aqui para as pretas, que seria, no caso, se ele jogasse G5 meio apressado, direto. Por exemplo, H por G5, HG5, cavalo H5, e aí ele tenta jogar F4, vai, para chegar com F5. Só que aqui as pretas têm dama C5. E esse lance já é bem incômodo, porque sempre cria a ameaça de E5 ganhando uma peça, e a dama tá solta, né? Então, olha como uma só jogada, ele evita várias ideias do adversário. Ele evita o sacrifício de qualidade em C3, né? Ele evita o sacrifício de qualidade em C3, já muito antecipadamente. Ele evita a dama C5 e ele ganha tempo ainda fazendo isso, porque agora tocou no peão de D6. Antes com o peão em E7 não estava ganhando tempo, mas ele está ganhando tempo aqui. E essa é uma qualidade muito importante para jogadores de ataque, pensamento profilático. Parece estranho, mas quando você consegue pensar de forma profilática, você passa a atacar muito melhor, porque você vai estar sempre atento com os recursos do adversário, com as ideias do oponente, ideias de defesa, ideias de contra-ataque. Você não vai deixar passar um contra-jogo, um recurso tático muito forte, porque você já está se antecipando e procurando quais são as ideias do oponente. Por isso que pensamento profilático acaba ajudando, né, acaba melhorando a sua habilidade de ataque. E essa partida é um exemplo disso. Então, cavalo E2, aqui jogou torre C6, ele precisa defender D6 e ao mesmo tempo prepara para dobrar as torres, né? E aí foi G5, H por G5. Ele comenta aqui, se cavalo H5, para tentar manter a ala do rei fechada, G por H6, bispo F6 e F4. E aqui vai ser muito difícil, né? Praticamente impossível das pretas evitarem a abertura de linhas na ala do rei em breve, ali com E5 ou com F5 mesmo. Então foi HG5, HG5, cavalo H5, F4. Porque, assim, é melhor esse cavalo vir pra H5, né? Ele precisa fechar a coluna H, porque se jogar tipo cavalo E8, aí parece terrível, assim, né? F4 e dama H3 vai ser muito forte. Então, é bom jogar cavalo H5. Parece que o cavalo tá fora de jogo. E, de fato, ele fica um pouco fora de jogo em H5. Porém, ele faz um trabalho excelente de bloqueio na coluna H. E isso também não pode ser ignorado, né? Ele bloqueia e aí ele dificulta muito o ataque das brancas, enquanto as pretas podem continuar desenvolvendo as ações do outro lado na ala da dama, com torre de FC8 e B5 e B4. Por isso que o Fischer joga F4, porque ele não quer, né, dar esse tempo para as pretas. Ele quer continuar já rompendo com F5 para tentar desestabilizar a posição adversária. E aqui o Grigorich faz torre de FC8. É um lance útil em geral esse em posições de dragão. Além de aumentar a pressão em C3, ele libera a casa F8 para o rei. Pode ser útil para o rei tentar escapar do ataque ele mora correndo para o centro. E esse é outro momento bem importante da partida, que eu quero que vocês pensem aí como vocês jogariam de brancas. Esse é outro momento bastante instrutivo. Então,
Jogam as brancas. Qual foi o lance do Fischer aqui? Aqui o Fischer joga um outro lance típico, temático e muito bom também, muito efetivo. Ele joga rei B1, de novo pensando de forma profilática. Assim, é um lance que a gente pode falar super natural. Não, é super natural tirar o rei. Todo mundo aprende isso, né? Depois que você roca grande, rei B1 é bom. Ok. Mas mesmo sendo uma jogada típica, né, corriqueira, normal, ainda é o melhor lance da posição. É um lance muito preciso esse, e ele tá baseado em pensamento profilático, mas também tá baseado em cálculos concretos, porque isso é algo que a essa altura do campeonato, né, essa altura da série, todo mundo já percebeu que o Fischer é um jogador concreto, né? Ele se baseia muito em noções práticas e tal. Ele é um jogador que tem um senso posicional bom, claro, como qualquer grande mestre, qualquer jogador completo, mas ele sempre mostra de forma concreta, assim, o que ele tá pensando na posição. Por que ele jogou rei B1, né? Bom, parece muito mais direto jogar F5. Porque se a gente pensar assim, digamos, o sacrifício de qualidade já foi evitado, né? Torre por C3, cavalo por C3 de novo, a não ser que as pretas vão sacrificar 2 qualidades, mas aí já parece meio demais, né? Parece meio too much já sacrificar 2 qualidades. Então não vai sacrificar. Só que depois de E por F5, bom, se E por F5, bispo F5, só ativa mais uma peça das pretas, né? Esse lance, esse F5, ele é mais para liberar a casa D5 pro cavalo. Para criar ameaças como cavalo E7 ou cavalo F4 aqui e desalojar o bloqueador ali, o bloqueio da coluna H, e também para abrir a diagonal. Mas nesse lance, nessa posição, nesse momento, depois desse lance, as pretas têm um recurso bonito aqui. Então, quero que vocês tentem pensar pelo lado das pretas. O que o Fischer viu nessa posição que ele percebeu que não dava para jogar F5 direto? Assim, alguma coisa ele viu, né? Algo ele viu porque ele é um jogador que vai muito pelo cálculo, muito pelo que ele tá vendo concretamente. Se ele achasse que F5 imediatamente dava para ser jogado, ele ia calcular e bum, ia mandar F5. Só que ele percebeu um recurso aqui muito fino. Aqui as pretas têm dama por A2. Olhem esse lance, olha que beleza. Coisa bonita, né? Dama por A2. Se bispo toma A2, torre por C2, rei B1, torre por B2. Esse rei tem que vir pra A1 e aí, no mínimo, torre por E2 já recupera a dama. E já tá meio que ficando com peça a mais, assim, tá ficando ganho, né? E ao mesmo tempo tá atacando B2 aqui. Então, assim, a posição já é bem mais complicada nesse ponto. Nessas horas, inclusive nem faz tanto sentido discutir, assim, se tá ganho, se tá pior, se tá melhor. Né? Pode ser que o branco ainda esteja ganho, mas só de você levar um recurso desses numa posição complexa, uma posição tensa, dinâmica, isso às vezes muda já completamente a avaliação. Já te deixa muito mais desconcentrado, faz você gastar tempo, te deixa nervoso, e de repente a posição desmorona do nada, assim, colapsa, porque você acaba não conseguindo se adaptar, né, à nova situação. Então, por isso que é melhor você jogar de forma profilática e evitar as ideias do adversário. É muito melhor, você não tem que se preocupar com nada depois, né? Então, assim, o Fischer, ele joga rei B1 já saindo dessas ideias, né? De temas com torre por C2 com cheque, de dama por A2, já evita tudo. E o F5 tá chegando. Então aqui o Grigoriti joga dama B6. Claro, a troca de damas não é interessante para as brancas, porque se trocar as damas, o preto vai ter o par de bispos, aí a posição do rei já fica automaticamente segura, então é muito melhor para as pretas. Então ele joga dama F3. Ainda tá pensando no F5, mas aqui o Grigoriti faz torre C5, um lance bem razoável, né? A torre nessas posições é muito comum também deixar a torre na quarta fila, porque ela pode ser bem útil na defesa. E aí ele comenta o seguinte, que nessa posição, vários jornalistas iugoslavos foram para a sala de análises do torneio, a transmissão, né? Antes da tecnologia da internet, por incrível que pareça, a gente tinha que ir numa sala de análises onde as pessoas analisavam com um tabuleiro mural ou com um tabuleiro físico, né? Não tinha uma live, não tinha um tweet, não tinha o Krikor comentando, não tinha o Nakamura comentando. Pra vocês verem como eram tempos atrasados, né? A gente tinha que se deslocar até o local e ir lá ver as análises. E ele fala que vários jornalistas iugoslavos foram para a sala de análises onde tinha um grande mestre iugoslavo analisando ali, o Matanovic. E, aparentemente, o sentimento geral ali dos jogadores e do comentarista era que o Fischer tinha se equivocado.
que a posição dele não, o plano de, né, deixar tomar em E3 não tinha dado certo e que as pretas tinham uma posição totalmente jogável e até mais fácil já. Mas esse é o momento mais legal assim. Então, quero que vocês pensem aqui como as brancas devem jogar nessa posição, ver se vocês encontram a jogada do Fischer, que foi outro lance muito fino, muito bom. Então essa é uma, bom, vamos lá, uma outra posição interessante. Aqui, a continuação mais óbvia parece ser F5, né? Parece ser a continuação mais direta e mais forte. Até porque depois de E por F5 tá tendo o cavalo D5 com ganho de tempo em cima da dama. Mas as análises mostram que as pretas têm recursos suficientes. Então o que o Fischer dá aqui? E por F5. E ele fala, se joga cavalo D5, dama D8, E por F5, bispo F5. E agora parece, né? Parece que torre por H5 é bom. Porque esse G por H5 tá caindo o bispo. Só que as pretas têm um recurso bem forte. Então, quero que vocês pensem aqui qual é o recurso das pretas, né? Como que as pretas devem jogar agora. Bom, aqui tem um golpe muito forte, que é o que costuma acontecer em posições dinâmicas como essa, né? Se um lado de se descuidar, o outro consegue pegar a iniciativa, porque o preto tem esse belo contragolpe, torre por C2. E aqui quem ganha são as pretas. Se bispo C2, bispo toma C2, né? Bispo D1 e tá caindo tudo. O branco tá ainda levando um ataque. E se joga torre por H5 direto, G por H5, cavalo F4, também parece muito perigoso isso, né? Ele sacrifica a qualidade, depois tá vindo dama H5, G6, cavalo H5, várias ideias. Mas essa é outra posição onde as pretas têm um recurso típico e bem forte. Então, mais uma vez aí, como vocês jogariam de pretas? Bom, cavalo F4 parece natural, né? Pra atacar na ala do rei. Só que, qual é o defeito desse lance? O defeito é que agora C3 está desprotegido, então torre por C3. Sacrifício de qualidade que costuma dar bastante contra-jogo sempre. BC3, torre por C3, dama por H5. As pretas ainda tem aqui torre por B3. E quando C por B3, dama E3. E no mínimo as pretas já tem muito contra-jogo nessa posição. Tá caindo E4. Agora o bispo ali tá muito forte. O rei preto que tá mais exposto. Então, assim, esse já é o tipo de posição perfeita, assim, pra perder o controle e as brancas perderem. Porque você começa a levar um ataque que você não tava esperando. E aí é muito fácil errar nesse tipo de situação e perder totalmente o controle da posição. Então, por isso que ele não joga F5. Em vez disso, ele joga dama D3 aqui. Uma jogada simples. Ele simplesmente toca no peão de D6. E esse simples lance já é suficiente para descoordenar toda a posição preta. Por incrível que pareça, pra vocês terem ideia aqui, pra vocês verem assim, como esse lance é forte. Por incrível que pareça, o Grigorich jogou bispo toma C3 nessa posição. Que é uma decisão difícil, abrir mão desse bispo aí, do bispo de casas pretas. Mas isso mostra, que é o que o Fischer diz, né, que faz sentido, mostra que o Grigorich já estava se sentindo muito incomodado com essa posição. Tanto que ele busca uma solução concreta e claramente arriscada. Só que, por outro lado, ele não tem um jeito fácil de lidar com essa ameaça em D6. Né? Por exemplo, se joga a torre de 5 C6, que parece um jeito bem lógico de defender o peão, né, parece bem mais natural do que dar o bispo. Mas agora, como as brancas podem jogar aqui? Como as brancas continuam? Então, aqui tem um detalhe importante. Qual que é o detalhe? Defender o peão com a torre, só que a torre não tá mais na quarta fila. Então, como ela não tá na quarta fila, o F5 chega muito melhor. Chega em condições bem melhores agora. Por exemplo, E por F5, torre por H5, G por H5, E por F5 e as brancas já tem um ataque ganhador aqui. Tá chegando... Pra começar, uma ameaça já é F6, esse bispo F8 dama G6, assim. E tem G6 também ainda, e tem cavalo D5. Ou seja, um monte de ameaças e as pretas não tem como defender tudo. Agora, se a torre tivesse em C5, o bispo F5, né? E aí o preto tá melhor. Será que dá pra defender com a outra torre? Pra deixar essa na quarta fila? Aqui tem um problema sério também, um problema concreto. Cavalo A4, ganhando uma qualidade. Então a outra defesa que sobraria pra tentar manter a torre na quarta fila seria bispo F8. Né? Seria um lance
Mais passivo, mas ele mantém a torre defendendo a quarta. E agora? Como as brancas jogam aqui? Bem, esse lance seria uma tentativa de evitar o F5, né? Mas a questão é que, na verdade, quando a gente vai calcular, o F5 chega do mesmo jeito, com muita força. Por que que agora esse lance funciona? Por um lado, as pretas parecem ter peças o suficiente controlando a casa F5, mas por outro, com o bispo em F8, tem muito menos ideias de contra-jogo. Então as brancas podem até sacrificar material para abrir linhas aqui. Então, E por F5, cavalo D5. E aí dama D8. Não dá tempo das pretas jogarem algo como F por E4, por exemplo, porque aí quando dama por E4, tem para tentar ganhar tempo, né, bispo F5, digamos, dama por F5. E aí ganha, né? G por F5, cavalo B6 e depois sobra a torre por H5, fica com peça a mais. Então, dama D8. E aí a gente tem outra posição instrutiva. Como continuar o ataque das brancas aqui? Jogam as brancas. Bem, agora dá pra reforçar o ataque usando uma ideia temática, né? Torre por H5. Sacrifício bem temático. G por H5. Agora o cavalo vai entrar em F6. Mas não tem muito o que fazer também, porque se as pretas decidem devolver primeiro a qualidade, aí basta jogar bispo toma D5, G por H5, E por F5, e isso também deixa as brancas com ataque ganhador, né? De novo, tá chegando essas ideias como G6 e F6. E aí um detalhe importante é que se dama por G5, torre G1, ganhando a dama. E quando G por H5, cavalo F6, rei G7, dama H3. E de novo o ataque tá chegando muito forte, né? Dama H5 e dama H6, por exemplo. Então é interessante, porque quando a gente vê um lance como bispo toma C3 no tabuleiro, parece que foi uma coisa meio maluca. Tipo, nossa, precisava bispo toma C3. Mas aí o Fischer mostra nas análises, ponto por ponto, né? Que bispo toma C3 é meio que o único. Tipo, os outros lances são piores. Então ele joga cavalo por C3, entregando o peão de F4, mas assim, isso é muito melhor do que BC3, claro, né? Porque BC3 leva bispo B5. Então cavalo por C3. Aí foi cavalo por F4. Ele fala que isso é o que todo mundo achou que ele tinha furado, o pessoal que estava na sala de análises, né? Os iugoslavos lá, pensaram que ele não tinha percebido que tinha cavalo F4, dama F3, depois o cavalo volta para H5, defendendo ali, mantendo a coluna H fechada. Porque se faz E5, aí cavalo E2 aqui é bem forte. Não tem como manter o bloqueio, né? Nem na coluna F, nem na coluna H agora. Então, totalmente perdido. Por isso jogou cavalo H5. Mas assim, à primeira vista, se a gente se essa posição fosse a vez das pretas, por exemplo, talvez o preto consiga consolidar, né? Parece difícil, mas G5 tá caindo, tem dama D8 voltando para ajudar, tem algumas coisas. Porém, é a vez das brancas, e aqui as brancas têm uma continuação muito forte, que a gente já viu até. Quem tá acompanhando as aulas, quem tá acompanhando os vídeos da série, do livro, já sabe até que tem ideias aqui. Então, jogam as brancas e vamos ver se alguém descobre o que o Fischer fez nessa posição. Bom, como eu disse, para quem já tá familiarizado com as partidas do Fischer, com algumas que a gente viu aí, isso aqui é uma posição super tranquila. Ele joga torre por H5. E ele ainda dá uma ironizada, que o Fischer ainda dá um toque de humor. Ele fala: tenho feito esse sacrifício com tanta frequência que tenho a sensação que deveria patenteá-lo. Sacrifício jogada Fischer, né? G por H5, dama por H5. E, bom, aqui basicamente o branco tá ameaçando um ataque violento, né? Com torre H1 chegando. Simplesmente isso. O Grigorich jogou bispo E8, que ele fala que é a melhor tentativa de defesa. Ele analisa rei F8 também, que parece uma defesa natural também, tentar sair correndo com o rei, né? Se o rei chegar lá do outro lado, ele tá a salvo, o problema é chegar. Mas ele fala que o rei não vai conseguir fazer essa travessia. Então dama H8 check, rei E7, dama F6, rei E8, torre H1, ameaçando o mate, tem que jogar bispo B5, liberando a casa D7. E agora a pergunta é, jogam as brancas e ganham, como, né? Qual é a continuação ganhadora? Bom, na verdade, aqui tem mais de um jeito de ganhar, né? O Fischer ele vai pelo mais concreto, mais forçado e tal. Mas era muito forçado também torre H8, olhando aqui, né? Rei D7, dama F7,
Rei C6, torre C8. É mate também, né? Dama C7, toma. A não ser que eu furei algo super simples, parece que é isso, né? Mas ele dá uma linha ainda mais espetacular, mais bonita. Bispo toma E6. Também renova a ideia de torre H8, né? E aí F por E6, dama por E6. Se o rei vem pra F8, torre H8, rei G7, dama F6. E se ele vai pra D8, torre H8, rei C7, torre C8. Bem parecido também, né? Então, aqui F8 não dava. E também não dá tempo de trazer a dama, né? Tipo, dama D8, torre H1. Porque se tomar em G5 leva mate, se jogar ré F8, aí ele vai levar o mesmo mate aqui, dama F6, torre H8. Então, jogou bispo E8. E aí a pergunta é, como a gente continua o ataque das brancas agora aqui, né? Qual é o jeito mais fácil de continuar, o jeito mais preciso, na verdade, de continuar esse ataque? Porque, claro, é fácil dizer que não, aqui o branco tá atacando, a posição é muito melhor, mas você precisa conduzir o ataque do jeito certo até o fim. Então, qual é a continuação mais precisa aqui? É importante perceber que G6 não é um lance nessa posição, né? Porque a torre tá cravando. E a ideia das pretas, que poderia ter dado certo até do Grigorich, é que se jogasse torre H1, agora sim ele faz ré F8. E o bispo já tá em E8, então o rei teve essa casa liberada. Por exemplo, se dama H8, rei E7, dama F6, rei D7. Eu acho que ainda deve estar pior o preto, tá? Ainda deve estar potencialmente perdido. Tipo, G6 aqui ainda parece muito forte. Mas enfim, o Fischer joga de um jeito muito mais claro, eu acho. Muito mais. Não sei, muito mais convincente, eu diria. Talvez o preto pode tentar um dama D8, algo assim, não sei. Mas tem essa coisa, o Fischer nas partidas dele sempre procura o final mais claro, assim, o mais preciso mesmo, mais cirúrgico. Então aqui ele joga dama H6, que é um lance muito bom, simples e bom. Ele fecha o rei preto e aí ele fala que esse prepara G6, mas ao mesmo tempo ele ameaça a torre H1 também, sem o rei poder correr para F8. Então isso meio que obriga as pretas a tomarem umas medidas já desesperadas. E aí o Grigorich joga a torre por C3 aqui, que ele fala que o sacrifício das pretas, por sua vez, é bem menos impressionante e bem mais desesperado, né, se comparado com torre por H5. Aí ele tomou em C3, porque se torre H1 sem tomar, tem dama D4, e aí ele fala que as pretas se salvam por um tris, né, a dama tá voltando aqui pra ajudar em G7. Então B por C3, e aí foi torre por C3. Ele comenta que as brancas também têm um ataque ganhador aqui depois de dama E3. Dama E3 é outra tentativa de evitar G6, né? Mas aí torre H1, que ameaça mate, dama por C3, e agora chega o G6. A dama vem pra G7, só que nessa posição as brancas têm dama H2, um lance muito preciso. E agora as pretas estão perdidas porque... Bom, ele não pode tomar nem com o peão de F por causa de bispo P6, nem com a dama porque leva a torre G1. Então no próximo vai jogar G por F7, e aí a abertura de linhas na ala do rei é decisiva, né? Muito decisiva. Então foi torre por C3, chegou o G6. Só que, bom, dá pra jogar F por G6 aqui, porque o bispo tá cravado. Não tem bispo toma E6. Por outro lado, depois de F por G6, a posição do rei preto fica totalmente demolida, né? A defesa. Então agora ele vem com torre H1. E não tem muito o que fazer, tá ameaçando dama H8 e torre H7. Também não dá pra jogar rei F7 aqui, porque vai levar a torre F1, né? Inclusive eu nem sei se tem só esse ganho, mas tipo, rei F7, torre F1. Por exemplo, rei E7, dama G7, pega a torre. No mínimo isso, né? Fica com torre a mais. Então jogou dama D4. Só que dama D4 desfaz a cravada do bispo. O Fischer jogou dama H7 e aí as pretas abandonaram. Mas ele fala que bispo toma E6 ganhava ainda mais rápido. Mas eu acho que dá meio no mesmo, né? Bispo F7 e dama por G6. É isso que ele quer dizer, eu acho. E aí dama por F7. Ah, não. Minto. Na verdade, dama H7 e aí dama F7, claro. Mas tá ótimo, né? O dama H7 porque meio que força o abandono também. Ré F8 e torre F1. Vai ter que dar todas as peças, mas vai levar mate do mesmo jeito. Mas aqui ele faz uma ironia igual a que ele fez na partida com Larsen, que também foi uma dragão que ele também ganha sacrificando com torre por H5, eu acho que ele faz de propósito, porque ele fala que o último lance dele foi impreciso, porque ele dá tipo mate em 4 e tinha mate em 3, ou ele dá mate em 3 e tinha mate em 2. E aqui ele faz a mesma coisa, né? Ele fala que bispo E6 ganhava mais rápido porque era mate em 3, e a continuação da partida vai ser mate, não sei, em 5, porque as pretas vão dando as peças. Mas é o tipo de
humor Fischer que a gente tá acostumado. Então, assim, uma partida muito interessante. O Gligoriti abandonou depois de Dama H7. É... É uma partida muito criativa da parte do Fischer, né? Tudo bem que os mecanismos de ataque são meio comuns, mas assim, o que ele faz ali na abertura de dar o bispo de casas pretas e ainda assim ter ataque, pra época foi uma coisa muito surpreendente, né? Foi algo que pegou, assim, todo mundo desprevenido, assim, né? O próprio Gligoriti, o Kotov ali não acredita que aquela ideia pode dar certo. Os analistas, os jogadores iugoslavos, todo mundo demorou muito pra entender que o Fischer sabia o que estava fazendo, né? Eles achavam que ele tinha se confundido, que ele tinha feito alguma coisa muito exótica e que não ia dar certo. Mas ele percebe que aquelas características da posição ainda permitiam que ele tivesse muito ataque. Né? O fato do peão estar em H6 e o bispo dele ser muito forte naquela posição. Mas eu acho que o ponto mais importante é a gente perceber o seguinte: que ele não ataca de forma desesperada. Ele tá vendo que ele pode abrir a ala do rei, mas ele não vai de um jeito desesperado. Ele, em vez disso, ele usa os momentos que ele tem para fazer dois lances profiláticos muito importantes. Primeiro, o cavalo de D2, reforça a casa C3, ele ganha um tempo atacando D6, e por incrível que pareça, o peão de D6 foi meio que a causa da derrota das pretas, né? Porque primeiro ele ganhou esse tempo atacando D6 para organizar a posição, para reforçar a casa C3. Depois, ele faz outro lance muito bonito, que é o rei B1, um lance muito fino, muito magistral, assim mesmo, né? Rei B1 e aí evita qualquer tipo de contrajogo na coluna C. E depois ele volta de novo a atenção pro peão de D6. Mais uma vez ele usa esse peão para desorganizar a posição das pretas. E aí ele consegue já forçar uma concessão, né? Que é o bispo toma C3, porque as outras linhas não serviam também. Então acho que mostra muito bem essa partida essa necessidade de você combinar a visão, combinar a sua visão tática, né, as combinações, os sacrifícios para o ataque dar certo, com o pensamento profilático, porque foi a chave da vitória das brancas, né? Não foi tanto o ataque, porque o ataque ali as linhas não são tão difíceis de calcular para um cara dessa força, mas foi o fato de que ele preparou bem o ataque. Ele usou a hora certa, o momento certo, ele aproveitou o momento certo para fazer lances profiláticos, de forma que quando ele lançou o ataque, ele já estava muito muito na frente, assim, né? A posição dele estava muito melhor para atacar já e não tinha nenhuma chance de contra-ataque das pretas. Tanto que o preto tenta um contra-ataque, mas aí é super desesperado, né? E não dá certo. Então é isso, pessoal. Partida 13, Fischer Gligorich. Uma partida bem instrutiva, bem interessante, como todas as outras do livro. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver gostado, deixa o like. Eu tenho esquecido de falar para deixarem comentários também, mas sintam-se à vontade para comentar o que você tá achando da série. Se tem algum livro que você também gostaria de estudar no futuro, aqui de ver aqui no canal, vai falando aí, vai, né? Às vezes podem deixar também sugestões de lances que vocês pensaram vendo. É que eu esqueço de falar para deixar alguma coisa aí nos comentários, mas sintam-se livres para deixar qualquer sugestão, qualquer pedido e qualquer coisa, né? E é isso. Valeu por assistir e até a próxima.